Eu recomendo que vocês assistam a review do episódio 9 primeiro. Na verdade, eu recomendo que vocês assistam todas as reviews que eu fiz aqui no canal de Final Space. Elas estão muito boas e vale a pena gastar um pouquinho do seu tempo assistindo esses vídeos. Segundo o próprio criador, o Alan Rogers, depois desse episódio, esse aqui que eu vou fazer review, o 10º, nós já estamos no final da temporada. Então, o episódio 11, 12 e 13 vão ser meio que o final da temporada, entendem? Então, sentem-se e curtam o último episódio, digamos que filler. Porque nos próximos episódios, podem ter certeza, o bicho vai pegar. The darkness makes me feel so small. Count the stars as they fall. O episódio começa com a Nightfall e com o Mooncake olhando pro Gary que ainda tá naquela câmara medicinal. Até que a Eva, a inteligência artificial da nave, diz que 3 dias se passaram. E que agora o Gary já se recuperou parcialmente dos ferimentos. A câmara é aberta e o Gary acorda. Ele dá um abraço no Mooncake, conversa com a Nightfall, fica com raiva do Kevin. E parece que tudo voltou ao normal. Até que ele pergunta cadê o gatito? E a Nightfall responde que ele foi embora, mas que ele deixou uma mensagem pro Gary caso ele sobrevivesse. E na mensagem o gatito dizia que ele só quer ter uma vida normal. E que pode até soar egoísta, mas ele não quer mais ficar perto do Gary porque ele não quer mais trazer caos para a vida dele. Ele considera muito o Gary e todas aquelas pessoas, por isso tá se distanciando. E ele pede que, por favor, eles não vão atrás dele. E é claro, o Gary fala, vamos atrás dele, rastreie a mensagem. E a inteligência artificial da nave diz que já rastreou. Ela diz que ele tá num planeta ainda monárquico. Então Gary diz pra ela traçar a rota. E ela diz que eles já estão lá. Só pra vocês verem como é que eles sabem como é que o Gary pensa. Corta pra abertura. E nos é mostrado aquele planeta que parece subdesenvolvido. Como se eles ainda estivessem numa era medieval. O Gary pergunta para algumas pessoas se eles já viram aquele menino, né, no caso o gatito, e eles dizem que não. Nos é mostrado um corpo sendo levado daquele vilarejo, e um alienígena diz que é o corpo do rei. E ele está muito triste porque se a rainha não se casar até o pôr do sol, a coroa que ela tem vai ser queimada. E ele diz que a coroa é feita com milhares de estrelas em miniatura e vários diamantes. E é claro que o Clarence já se interessa rapidamente por isso. A cena corta e nos é mostrado aquele lugar estranho do 2º episódio dessa 2ª temporada. Eu fiz review aqui no canal, viu? Então, se vocês quiserem só relembrar, vai lá. Como a gente sabe, aquele cara perdeu pro Gary, só que agora ele sequestrou a mãe do Gary. E nos é revelado que o nome dela é Cheryl e não Nicole. Que estranho, né? Porque antes era Nicole Godspeed, agora é Cheryl Godspeed. Tudo bem que Nicole não foi falado na série, mas estava na Wikipédia. Esquece. Cheryl Godspeed é o nome dela. Então ela pergunta pra ele por que ele sequestrou ela. E ele diz que quer achar seu filho. Ele diz que quer se vingar do Gary por aquilo que ele fez. Que nem culpa do Gary foi culpa do Lord Commander. Então a Cheryl, a mãe do Gary, ela se solta daquela prisão, desse campo de força. E diz que só foi capturada porque ela deixou. E porque ela queria saber quem foi que contratou aquelas pessoas que capturaram ela para a capturar, né? Ela tenta enforcar ele, mas ele aplica uma daquelas injeções. E como a gente sabe, aquelas injeções dão acesso às memórias daquelas pessoas. Dão acesso às memórias, dão acesso à mente. E pelo jeito ele vai buscar na memória dela onde está o Gary. E é claro, ela cai desmaiada no chão também, né? Nos é mostrado o Clarence entrando por aquele castelo onde fica a rainha, e ele diz pra Ash e pro Fox roubarem as coisas dos príncipes, enquanto ele conquista a rainha. Logo ele avista aquela linda coroa e depois avista a feia da rainha. Mas mesmo assim, Clarence pede pra dançar junto a ela. E claro que o Clarence não ia ser a única pessoa que ia pedir pra dançar com a rainha.
Mas ele foi o único porque ele apagou todos os outros que queriam dançar com ela também. E depois tem gente dizendo que o Clarence é gente boa. Ok. A partir daí o episódio fica um pouquinho estranho. Pelo menos esse arco do Clarence fica. Posso dizer que fica bem perturbador. Então, pela felicidade geral da nação, eu não vou detalhar. Eu só posso dizer que o Clarence acaba casando com ela e ficando com a coroa. Só que depois ele acaba sem querer envenenando ela e perdendo a coroa. Digamos que foi só isso para a felicidade do povo. Nos é mostrado o gatito no esgoto. E pelo jeito ele tá tentando entrar num tipo de clã. Um grupo de caçadores de recompensas. E esses caçadores dão uma chance para ele. Mas o alertam que uma vez dentro do grupo é até a morte. E eles dizem que para ele entrar, ele precisa caçar a mais difícil recompensa. A cabeça de Gary Goodspeed. A cena corta e nos é mostrado o Gary, a Nightfall, o Mooncake e o Kevin entrando num tipo de bar. Eles perguntam se eles viram uma criança ventraxiana por lá. Um dos alienígenas disse que viu, mas que só vai contar se o Gary esfaquear sua mão. Porque ele quer saber como é que é a sensação. O Gary fica meio contrariado, mas do mesmo jeito esfaqueia a mão dele. E ele explica pro Gary o que tá acontecendo com o gatito. Fala sobre aquele grupo de caçadores de recompensas. E o Gary pergunta onde eles podem encontrar esses caçadores de recompensa. E ele diz que é pra esfaquear a outra mão dele. A cena corta e aparece as memórias da Cheryl. E pelo jeito ela trabalhava para um tipo de governo militar contra a Guarda Infinita. E a missão que o chefe dela estava dando para ela era para ganhar a confiança de um dos agentes da Guarda Infinita e roubar os planos dele. E ele revela para ela que esse agente é John Goodspeed, que para quem não sabe, o que eu acho muito difícil, é o pai do Gary. Nos é mostrado ele se conhecendo e ela realmente se apaixonando por ele. E o revelando que estava grávida, falhando assim na missão. A cena corta novamente e é mostrado aquele alienígena que estava dando as informações pro Gary, todo esfaqueado. Até que ele diz que a última coisa que o Gary tem que fazer é esfaquear o pescoço dele. O Gary, contrariado, vai lá, esfaqueia o pescoço dele e ele diz que aquele grupo de caçadores de recompensas costumam ficar no porto. E é claro, ele morre. O Gary fala com o gatito, mas o gatito diz pra ele fugir, que aqueles caçadores de recompensas querem acabar com ele. E realmente, o grupo de caçadores de recompensas chega e começa a atirar. E atiram muito. O Gary começa a conversar com o gatito, ele se abre totalmente, fala sobre quando perdeu seu pai, e ele meio que se rende pra falar com o gatito. Ele pergunta pro gatito se ele gostaria que o Gary o adotasse como filho. Cena muito emocionante, é sério. Isso comove todo mundo lá, inclusive os caçadores de recompensa, que deixam o gatito ir e abraçar o Gary. O grupo de caçadores de recompensa também se abraçam e a nossa trupe se junta pra se abraçar também. Todo mundo se abraçando nesse final de episódio. E numa das últimas cenas desse maravilhoso episódio, mostra o John Goodspeed descobrindo que a Cheryl é uma espiã. Ele fica muito surpreso e triste, ele confiou nela. Ele pede chorando pra ela ir embora. E antes de fazer isso, ela olha pro bebê Gary que tá chorando e diz que ela queria que ele nunca tivesse nascido. É impossível não se emocionar com essa cena, cara. É, assim, extremo. Aquele vilão do episódio 2 percebe que ela também não gosta do seu próprio filho. E ele pergunta o que ela gostaria em troca de uma parceria. E ela responde que ela gostaria das chaves dimensionais. Ele diz que não faz ideia do que é isso, mas que vai conseguir. E eles apertam as mãos, começando aí a parceria que iria destruir Gary Goodspeed. Então foi isso, minha gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece que essa semana tem vídeo todo dia. Foi isso e tchau!